Amém, meus irmãos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8. Nós continuaremos a nossa série de mensagens. Lembrando que as crianças agora podem descer, mas os juniores permanecem aqui. Atos, no capítulo 8. Este é um texto um tanto quanto peculiar e que particularmente eu gosto muito. Por tudo que está contido aqui, eu quero compartilhar um pouco com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Tem sido um privilégio. Meus irmãos, a pregação expositiva para nós e para a igreja é um privilégio, porque nós deixamos o texto falar. Vocês não estão aqui para me ouvir sobre as minhas perspectivas sobre o texto, mas sim o que a palavra de Deus diz para nós, que seja alimento para nós. E essa palavra é de fato alimento sólido. É ela que alimenta o nosso espírito, é ela que nos confronta quando precisamos, é ela que nos dá esperança quando precisamos, que nos renova. E que mais uma vez o Senhor me use aqui com graça, para que vocês sejam abençoados e sejam alimentados. A palavra de Deus diz em Atos no capítulo 8, a partir do verso de número 4, vamos ler juntos. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em voz alta, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. E todos lhes davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento de seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Senhor, esta é a sua palavra. Pedimos a ti graça mais uma vez, para que o Senhor fale com o teu povo, que eu seja um instrumento e não um empecilho para ti nesta manhã, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, semana passada nós estudamos o texto da palavra de Deus também em Atos, onde existe um momento claro de oposição e sendo estabelecida mediante os apóstolos e o Sinédrio. O Sinédrio era aquele grupo de homens importantes, líderes do povo judeu,
que estava ali falando em nome de Deus. E nós percebemos que Pedro não se acovarda juntamente com João, que estava ali diante do Sinédrio, e juntamente com o colégio apostólico, dizendo: é melhor obedecermos a Deus do que a homens. Porque o que o Sinédrio desejava para aquele colégio apostólico era que eles cessassem de pregar o evangelho do reino de Deus, cessassem de falar a respeito do nome de Jesus e cessassem de realizar os sinais que eles estavam realizando e que eram notórios. O que acontece é que quando Pedro se levanta daquela maneira, cheio do Espírito Santo, como nos diz a Escritura, aquele momento se torna um marco para a história da igreja. A partir dali, a partir daquele texto em diante, nós percebemos um aumento da perseguição institucional do Sinédrio para com os cristãos. E esse momento, ele cresce até o momento que nós temos o martírio de o primeiro líder da igreja, de um diácono da igreja, Estevão, que foi apedrejado diante daqueles homens por conta do seu testemunho a respeito da fé. Nesse momento, então, a igreja começa a sofrer uma intensa perseguição e o capítulo 8 começa nos situando isso. E existe aqui no início do capítulo 8 a participação de uma figura em específico, que começa a chamar a atenção diante de toda aquela situação, por ser ele aquele que comandava a perseguição em nome do Sinédrio, e este era Saulo. Saulo, ao qual nós conhecemos bem. O texto vai dizer para nós, em Atos, no capítulo 8, no verso 3, que Saulo queria destruir a igreja. E ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E é nesse contexto, nesta realidade, que a igreja de Jerusalém estava vivendo. Ou seja, uma realidade agora de hostilidade. Não mais um momento tão pacífico quanto antes eles viviam, onde eles podiam claramente pregar a respeito de Jesus e do reino de Deus onde queriam. Mas agora havia uma perseguição institucional. O que acontece é que o texto continua, e o texto que nós lemos aqui a partir do verso 4 diz que enquanto isso, enquanto essa perseguição crescia em Jerusalém, enquanto a igreja estava sendo institucionalmente perseguida por conta do evangelho do reino de Deus, os cristãos se dispersaram. O que acontece é algo extremamente peculiar, porque a igreja estava crescendo. Todos os textos que lemos até aqui dizia que o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. De maneira gloriosa, o povo de Deus crescia. E de fato isso estava acontecendo. Mas agora, o elemento da perseguição aparece na história da igreja. E este elemento não é uma surpresa, afinal de contas, o próprio Senhor Jesus havia dito aos discípulos: se me perseguiram, perseguirão vocês também. O mestre não é diferente dos seus servos. E de fato aqui eles começam a experimentar na pele, de fato, a equivalência para com os sofrimentos do nosso Senhor. E após tudo isso ter acontecido, muitos irmãos foram dispersos em todo o território de Israel. Dentre eles, Filipe. Filipe, que é este homem que aparece aqui no capítulo 8, mas que também era um diácono instituído em Atos no capítulo 6, um diácono da igreja juntamente com Estevão, ou seja, também participante daquele povo, aquele que servia às mesas com o povo. Este então, sendo perseguido, sai de Jerusalém, assim como tantos outros discípulos. Quando eles saem de Jerusalém, Filipe vai então para uma cidade em Samaria. Não se sabe ao certo se aqui era a capital Samaria ou se era alguma cidade do território dos samaritanos. Mas fato é que Filipe chega aqui e esta perseguição, meus irmãos, faz com que todos esses discípulos sejam dispersos para que cumpram a grande comissão. Deus começa então, na sua providência e soberania, usar os meios necessários para que o seu povo fosse enviado. Se você perceber no texto, tudo o que aconteceu até aqui acontecia em Jerusalém. Eles permaneciam reunidos como um corpo somente em Jerusalém, como uma única igreja em Jerusalém. Mas a partir da perseguição, muitos são dispersos por todo o território. E nós nos lembramos das palavras do Senhor Jesus a respeito disso, quando ele disse em Atos, no capítulo 1, no verso 8, que eles receberiam poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas, não só em Jerusalém, mas também em Judeia, e em Samaria e até os confins da terra. Mas aqueles irmãos não estavam indo em direção aos confins da terra. Permaneciam em Jerusalém, talvez pelo fato de que estavam experimentando muita bondade e graça de Deus.
Isso gera para nós, talvez, aquela sensação de comodidade. É agradável estarmos reunidos aqui. Meus irmãos, é agradável estarmos reunidos todos os domingos na presença de Deus e dos nossos irmãos. Não é bom quando a gente chega na igreja, toma um café junto, encontra os nossos amigos. Não é bom quando a gente conversa e pede orações, recebe orações. Deus manifesta a sua graça em meio ao povo. Ou seja, Deus manifesta a graça aqui em meio à sua igreja. Todos nós somos abençoados, por isso para nós é maravilhoso. Seria maravilhoso para nós se pudéssemos permanecer aqui 24 horas. Não é isso que é o nosso desejo? Mas a verdade é que o Senhor nos envia. O Senhor não quer que vocês simplesmente estejam aqui agora e permaneçam aqui. Não, o Senhor deseja que vocês sejam enviados. E é isso que aconteceu com esta igreja. Eles foram dispersados e a perseguição foi o meio pelo qual a providência divina cumpre este propósito. Eles foram enviados para cumprirem a grande comissão mediante as suas perseguições. Eles não estavam tranquilos. E é interessante, meus irmãos, que a perseguição, a dispersão dos judeus por todos os outros territórios era algo considerado como juízo divino. No Antigo Testamento, os judeus são dispersados. E quando isso acontece, isso é um símbolo do juízo de Deus sobre aquela nação. Mas agora, Deus está fazendo algo novo. Deus está enviando os seus, enviando o seu povo, para que eles sejam luz para as nações. Aquilo que Israel deveria ter feito, eles estão fazendo agora mediante a vida da igreja. E eles estão sendo dispersados. E quando isso acontece, o texto nos apresenta que Filipe saiu com um grupo grande de discípulos e foram dispersados, em exceção dos apóstolos que permaneceram em Jerusalém. De uma maneira peculiar, o texto não nos apresenta os motivos pelos quais os apóstolos ficaram em Jerusalém. Provavelmente porque estavam cuidando daqueles irmãos que estavam ali até o último momento, que nós sabemos que de fato eles depois são dispersados aí por todo o mundo. E é este o momento que nós nos encontramos quando nos encontramos com esta passagem. Este momento de dispersão, onde Filipe chega às fronteiras para cumprir a grande comissão. Até então, meus irmãos, ainda que Jesus tivesse visitado o território samaritano, o evangelho não havia sido pregado fora dos territórios de Israel. O evangelho não havia sido anunciado, a ressurreição de Cristo não havia sido anunciada. O momento que Deus está agora aceitando aqueles pecadores mediante o arrependimento não havia sido anunciado a nenhum outro que não seja o povo de Israel. E eu quero lembrar a vocês agora alguns elementos importantes aqui. Os samaritanos, eles eram odiados pelos israelitas, pelos judeus. E isso fica para nós claro. E eu quero trazer para você um background agora, para que você entenda o porquê. Porque nós sabemos que, pelos evangelhos, percebemos que os samaritanos não se dão com os judeus. Mas isso tem uma origem no momento onde o reino de Israel estava dividido. Quando o reino de Israel estava dividido em reino do norte, que era chamado de Israel, e o reino do sul, que era chamado de Judá, o reino do norte tinha a capital em Samaria. E aquele reino cai primeiro por conta da sua infidelidade a Deus. Nenhum dos reis que esteve no reino do norte foi fiel ao Senhor. Então o que acontece é que o juízo de Deus sobrevém sobre aquele povo e dispersa-os por meio dos assírios. Acontece que há uma completa miscigenação e absorção de cultura. E aquele povo que estava no norte, que foi disperso pelos assírios, agora não tinha mais uma ligação completa com o povo do sul, que era o povo de Judá, que permaneceu fiel a Deus por mais tempo. E então, a partir daí, os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram aqueles que haviam desprezado os ensinamentos de Deus, haviam feito aquilo que o Senhor Deus reprovava, haviam saído dos caminhos da lei de Deus. Portanto, eles seriam consideráveis reprovados aqui. Por isso os judeus não se davam com os samaritanos. Isso fica evidente para nós nas Escrituras, quando, por exemplo, nós lemos o texto da mulher samaritana, onde Jesus se encontra com ela e ela faz uma indagação para Jesus: como você, sendo judeu, fala comigo e pede água a mim, que sou uma samaritana e sou uma mulher? Ou seja, há de fato um espanto aqui no que estava acontecendo. Esse era o contexto dos samaritanos. Filipe então chega neste local para pregar o evangelho. Algo inédito estava acontecendo. Existe aqui então uma quebra de paradigma grandíssimo, onde o evangelho começa a ser anunciado aos samaritanos.
onde Deus está dizendo o seguinte: nós estamos estabelecendo novamente uma aliança entre esses povos que estavam desconectados. Filipe então começa a pregar o evangelho, como nos diz a Escritura. E quanto pregava, ele diz no verso 5, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe fazia. Dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. E os sinais que acompanham Filipe foram os mesmos sinais realizados por Jesus. Demônios são expulsos, aqueles que estavam enfermos são curados, e estes sinais chamavam a atenção para a mensagem. Filipe estava anunciando Cristo. O texto é claro para nós quando diz que ao anunciar Cristo, as multidões unânimes davam ouvidos ao que Filipe estava dizendo. E enquanto fazia isso, houve grande alegria nesta cidade, é o que diz o texto no verso 8. Ou seja, não foram os apóstolos aqui, de uma maneira surpreendente, que pregaram o evangelho aos samaritanos em primeiro lugar. Mas Filipe, aquele irmão que participava da vida comum da igreja. Não era talvez uma liderança clara estabelecida, mas este irmão vai e quebra paradigmas e prega o evangelho. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que Deus vai muitas vezes usar cada um de nós na nossa vida comum. Nós às vezes achamos que o evangelho deve ser pregado pelos pastores, por aqueles que se intitulam mestres. Mas é na verdade aqueles que são partes da igreja, participantes da mesa, como todos nós que estamos aqui, é que pregamos o evangelho. O cristianismo avançou pelo mundo por conta de pessoas comuns, que pregavam o evangelho de maneira comum. Não há aqui um show de exegese sendo feito, ou um show de habilidades de oratória sendo feitos, mas o puro e simples evangelho que era pregado pelos discípulos de Jesus, porque ouviram de seu mestre o que deviam pregar. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E quando Filipe dizia isso, ele pregava este Cristo, o Cristo que veio, o Messias, que foi crucificado, pagou o preço por nossos pecados e abriu, e agora chama todos os povos para se reunirem à mesa diante do Senhor. Essa era a mensagem, arrependam-se, creiam no Evangelho. E essa mensagem ela é pregada por pessoas comuns, na vida comum. Ou seja, você tem uma responsabilidade grande diante de Deus. Você deve pregar o Evangelho por onde você for. E não espere que isso seja feito simplesmente por nós, os pastores, uma vez que fazemos isso também. Mas nós geralmente atribuímos responsabilidades duplas àquelas figuras de liderança na igreja, um péssimo hábito que nós temos, de atribuir e de repassar as responsabilidades, enquanto Deus chama a todos, a sua igreja, para serem as suas testemunhas. Portanto, meu irmão, você tem uma responsabilidade, pregar o evangelho, ser testemunha de Jesus onde quer que você vá, assim como Filipe. Nesses lugares inalcançáveis, talvez, por mim, por pastores, você estará. Nas empresas, você estará. Dentro de uma loja, você estará. Nesses lugares onde nós nunca vamos chegar enquanto líderes, você estará e deve ser uma testemunha viva de Jesus, pregando o verdadeiro e genuíno evangelho, crendo que o evangelho é o quê, meus irmãos? O poder de Deus para a salvação. Percebe então a grandeza que há no chamado de Deus para os povos? Percebe então que Deus está fazendo o seguinte: aquele serviço que era dado aos sacerdotes, agora Deus entrega a todos. O Espírito que antes era derramado sobre aqueles que eram capacitados, Deus entrega a todos para que sejam as suas testemunhas. É o que nós chamamos de sacerdócio universal dos santos. Todos os nossos irmãos em Cristo, alinhados pelo Evangelho, cheios do Espírito Santo, devem ser testemunhas vivas do Evangelho de Jesus. Portanto, se lembre dessa responsabilidade. E o que acontece, meus irmãos, é que nesse texto, à medida que isso acontece, à medida que Filipe faz o que faz, prega o que prega, realiza os sinais que realiza, a atenção não somente das multidões são atraídas para ele, mas também de um certo homem. E a Bíblia vai dizer e dedicar um tempo a este homem, chamado Simão. E nós encontramos aqui em Simão uma figura clara de um homem impiedoso, um homem infiel.
Um homem que tinha desejos egoístas, intenções espúrias. E esse homem aqui é colocado em contraponto com a figura de Filipe, que pregava de maneira simples. Vejamos então o que o texto nos diz a partir do verso de número 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Verso 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. O texto então faz essa grande observação para nós. O que acontecia na cidade de Samaria, onde Filipe havia chegado, tendo em vista todo esse contexto histórico daquela região, daquele povo que havia se afastado e absorvido as culturas ao seu redor. Os samaritanos, meus irmãos, eram um povo extremamente místico. Eles gostavam de todo tipo de esoterismo. E naquele contexto, absorvendo a cultura dos assírios e de todos os outros povos na região, estavam e permaneciam com essas realidades. E um detalhe aqui muito importante é que os samaritanos, meus irmãos, eles não aceitavam a Torá completa como nós a conhecemos no Antigo Testamento. Eles aceitavam somente os primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco, que nós conhecemos. E dentro disso, eles desprezavam o restante das Escrituras. E nesse sentido, este povo era entregue totalmente à idolatria, entregue totalmente ao misticismo. E o texto nos apresenta isso porque este homem, Simão, realizava sinais, prodígios, artes mágicas, e todos, o texto diz muito claramente a nós, dos menores aos maiores, davam crédito a Simão. E o chamavam de o grande poder de Deus. O grande poder de Deus. O texto faz então essa observação para nós. A palavra admirado, meus irmãos, neste texto, na verdade, nada mais é do que um eufemismo de Lucas para dizer temido. Simão era temido por conta das artes que ele manifestava. Ou seja, ele dominava aquele povo daquela cidade. Dos menores aos maiores, todos davam crédito a Simão, talvez por medo. Não só admiração, mas medo. E o que ele realizava eram chamadas de artes mágicas. A palavra do grego aí, magion, ela aqui tem que ser trazida a um contexto, porque naquele período era comum que muitos utilizassem das artes ocultas para realizar sinais. Óbvio que nós podemos ler o texto e entender que de fato Simão realizava sinais, que eram prodígios por artes das trevas. Mas eu quero trazer também a vocês um outro entendimento aqui. Porque era comum na antiguidade que a ciência era tida como magia. E existia um certo nível de esoterismo na ciência até aquele período. É possível que Simão realizava truques que traziam a atenção das pessoas para si. E com isso ele dominava todos os povos. Provavelmente ele exercia essa mesma arte, não só que ele havia aprendido ali, mas provavelmente ele viajava por vários lugares e realizava estes mesmos sinais. E estas realidades que estavam acontecendo ali é a forma pela qual Simão domina aquele povo, escraviza aquele povo. Líderes que são mercenários, que almejam o poder, que escravizam pelo medo, ou pela admiração que é confundida pelo medo, estavam presentes aqui na figura de Simão, mas não era uma realidade somente dos tempos de Samaria, onde Filipe estava pregando, não é verdade? Infelizmente, meus irmãos, nos dias em que vivemos, existem líderes que são exatamente a figura de Simão. Dominam pelo medo. Desejam obter todos os cargos e os lugares de honra e de destaque em meio aos povos que domina. Obtêm o dinheiro a respeito destas coisas e são gananciosos. São ladrões, são aqueles que se alimentam do povo de Deus, que se alimentam das ovelhas perdidas, que se alimentam daqueles que não deveriam ser tocados. Existem muitos líderes, falsos profetas que realizam falsos sinais, ainda que aos nossos olhos pareçam prodígios.
pareçam ser sinais verdadeiros e fidedignos, mas na verdade são artes ocultas. São símbolos completamente contrários à manifestação real do verdadeiro grande poder de Deus. Mas se passam por isso. São travestidos dessa realidade. A verdade, meus irmãos, é que nós vivemos em tempos terríveis, onde existem muitos mercadores da fé, onde existem muitos daqueles falsos profetas que, assim como Simão, dominavam todas as massas e faziam com que as suas intenções egoístas e nefastas fossem cumpridas pelo temor que era infringido sobre aquelas pessoas. E Jesus nos alertou sobre isso. Jesus nos disse a respeito disso, por exemplo, em João, no capítulo 10, do verso 11 ao verso 13. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Este é o cenário. Essa era a realidade. Esta ainda é a realidade no nosso país, infelizmente. Existem muitos púlpitos corrompidos, meus irmãos. Corrompidos pela ganância, pelo ódio, pelo poder. Corrompidos pela dominação que fazem a respeito daqueles irmãos que são incautos, que não conhecem as Escrituras, que são dominados pelo poder. Líderes que se referem a si mesmos como o grande poder de Deus, que chamam para si uma autoridade que nunca os foi concedida, que clamam para si serem aqueles que substituem Cristo na terra. Meus irmãos, cuidado, que ninguém nos engane. Existem estes homens, estes falsos profetas estão à solta. E Jesus nos alertou que este também eram os sinais dos tempos. Ainda haveremos de ver muitos escândalos, mas não se assuste com isso, meu irmão. Eu quero dizer, não se assuste com os diversos escândalos que podem e vão surgir nas igrejas, que vão surgir nas comunidades de fé, porque é necessário que eles venham. É necessário, como disse o Senhor Jesus, para que seja manifesto o verdadeiro evangelho, para que a pregação fiel seja levantada, para que o evangelho genuíno que Filipe pregava e que nós pregamos continue sendo levantado, que a igreja de Cristo continue avançando. Saiba disso. Ainda que sobrevenham os escândalos, não se assuste. Confie plenamente no Senhor e na graça do Senhor derramada sobre a igreja que prega o verdadeiro evangelho, fiel às Escrituras. Púlpitos fiéis estão sendo levantados também, meus irmãos. À medida que nós vemos cada vez mais púlpitos sendo corrompidos, nós percebemos cada vez mais púlpitos sendo levantados em fidelidade. Deus tem levantado o seu povo e Deus continuará sustentando o seu povo até o dia em que Ele mesmo voltará para nos buscar. Sabe o que isso tem que trazer para o seu coração? Lamento ao mesmo tempo por ver tantos escândalos, mas ao mesmo tempo a alegria de saber que Deus tem guardado o seu povo e tem trazido ovelhas que estão perdidas a apriscos verdadeiros, onde o Senhor Jesus é o bom pastor e que cuida das suas ovelhas. Eu não sou o bom pastor, meus irmãos. O pastor Cristiano não é o bom pastor. Nós estamos aqui para apontar para o grande supremo pastor que é Jesus Cristo. Se lembre, é Ele que é o supremo pastor das suas almas. Não se apegue a nós, não se agarre a nós, porque nós não temos nada, somos homens como vocês. E dependemos da graça e da soberania do grande supremo pastor, o pastor Jesus, que cuida das nossas almas, que cuida da igreja. Simão era este cara. Simão era este mágico, este mago, era um impostor, que não tinha talvez nenhum poder sobrenatural, e ele sabia disso. E por que ele sabia disso, meus irmãos? Porque o texto nos diz que ele acompanhava Filipe de perto. E percebendo que os sinais que Filipe realizavam eram superiores, abraçou a fé. Lucas usa essa expressão aqui, que em muitas versões são traduzidas aí como creu. A NVI, a NTLH traduz como Simão creu. E de fato, para Filipe, ele não tinha condições de julgar aquilo. Mas o texto caminha para que nós possamos perceber que essa conversão de Simão nada mais foi do que uma farsa, para que ele ainda se juntasse ao povo do time que está ganhando. Se você não pode ir com eles, junte-se a eles. E esta é a realidade da igreja nos dias em que vivemos. Não pense você que os falsos profetas, os lobos, os mercenários estarão distantes. Eles estarão entre nós, abraçando a fé, se dizendo ser aqueles que creem assim como nós cremos. Mas as suas obras e o seu coração permanece sendo um coração ímpio e mau.
As suas intenções permanecem sendo as intenções espúrias. E o que acontece é que quando Simão abraça a fé, ele tenta comprar a fé. Mas eu quero dizer a você, e é um primeiro ponto para que você pense, a fé não pode ser vendida. A verdadeira fé jamais será mercantilizada. A verdadeira fé não pode ser obtida através de barganha. A verdadeira fé não pode ser obtida através das intenções impuras de um coração humano. Na verdade, as Escrituras nos dizem que a fé, a verdadeira fé, é dom de Deus. Somente Deus pode dar fé genuinamente ao homem. Somente Deus pode regenerar o homem de maneira que ele seja tomado pelo Espírito de Deus e seja convertido. De maneira que ele seja tomado pela fé genuína, a fé verdadeira, ela é dom de Deus. Portanto, meus irmãos, a fé não pode ser vendida. A fé não está à venda. E o texto continua no verso 14, quando diz o seguinte: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinham recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Quando Simão viu que pelo fato de que os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa com a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A igreja aqui então, ouvindo as notícias vindas de Samaria, algo inédito que estava acontecendo, envia Pedro e João para investigarem. De fato, a figura aqui dos apóstolos é a figura central nessa passagem, porque nós entendemos o porquê deles estarem indo até Samaria. Jesus havia comissionado aqueles 12 homens, aquele colégio apostólico, para que fossem aqueles que comandariam aquele momento inicial da igreja, que conduziriam este momento de transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, de fato, eles estão indo averiguar o que estava acontecendo. E um sinal claro de que Deus estava agindo naquele povo era a manifestação real do Espírito Santo. Meus irmãos, alguns teólogos vão se referir a este texto como se fosse o Pentecoste samaritano. Mas, na verdade, o que acontece aqui é um desdobramento daquela realidade que aconteceu em Atos, no capítulo 2. O Pentecoste samaritano, ou então esse momento em que lemos aqui no texto, onde nos apontam as Escrituras, que aqueles homens que creram não haviam recebido o Espírito Santo, e eu quero que você tenha muito cuidado aqui. O texto não está dizendo que eles não tinham o Espírito Santo. Quando o texto aponta estas palavras, eles estavam dizendo o seguinte: aqueles homens não haviam recebido a capacitação clara para serem testemunhas de Jesus onde quer que forem. Porque este sinal era um sinal que marcava a expansão da igreja. Assim como aconteceu em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. O que era esperado, quando de fato os apóstolos impusessem as mãos sobre aqueles homens, é que de fato o Espírito Santo se manifestasse, provavelmente com os mesmos sinais que apareceram em Atos, no capítulo 2. É por isso que os apóstolos estão ali, para que façam isso. E esta autoridade estava dada àquele colégio apostólico. Esta era uma atribuição clara do colégio apostólico. Filipe não faz isso. Filipe aguarda a chegada dos apóstolos para que então aqueles homens recebam, de fato, o poder e a capacitação do Espírito Santo. Mas fato é que eles já haviam sido tocados pelo Espírito de Deus. Porque a conversão deles, a sua entrada para o povo de Deus a partir do batismo, tudo isso foi direcionado pelo Espírito de Deus. Nós só somos convencidos no nosso íntimo do coração, mediante a obra do Espírito. Portanto, o Espírito já estava agindo ali naqueles homens. Mas agora eles receberiam a capacitação real. Não só para que pudessem ser suas testemunhas, as testemunhas de Jesus, onde quer que estiverem ali em Samaria. Mas também para que os apóstolos percebessem que Deus estava declarando um novo momento para a igreja. Um momento de expansão. E estes momentos, meus irmãos, eu quero chamar sua atenção aqui, eles acontecem algumas vezes no texto de Atos. O primeiro deles, óbvio, e o ponto central, o marco zero, é Atos no capítulo 2, onde de fato o Espírito Santo desce sobre o colégio apostólico e sobre os discípulos iniciais de Jesus. Depois nós temos o texto que lemos, Atos no capítulo 8, onde o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, incluindo os samaritanos na aliança que Deus estava estabelecendo. Depois disso, isso acontece novamente com os gentios. Os samaritanos são quase como um povo de transição para que os gentios entrem. E entram através de Cornélio e sua família, que recebem também a capacitação do Espírito Santo quando Pedro é enviado a eles. E por fim,
Não só estes que estavam ali fora da aliança, mas aqueles que estavam ainda presos na antiga aliança, representados aqui pelos discípulos de João Batista, também recebem a mesma capacitação do Espírito em Atos, no capítulo 19. Ou seja, todos os povos da antiga aliança, da nova aliança, a igreja gentílica e judia, todos eles recebem o poder do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, este ato que acontece aqui é um ato simbólico, básico, claro e único. Significa que nós mais não precisamos impor as mãos sobre vocês, porque nós não somos apóstolos e nem temos as autoridades dos apóstolos para que vocês recebam o Espírito Santo. Todos os crentes agora podem orar a Deus e pedir para que sejam cheios do Espírito Santo. Não existem mais essas experiências nesse sentido claro, porque o que aconteceu ali, em Atos, como nós percebemos aqui, está nos representando hoje também. Quando Cornélio recebe a marca do Espírito Santo, provavelmente ele fala em línguas, provavelmente houve aquele vento que vem com um som muito forte. Nós estamos sendo representados em Cornélio. Os gentios são incluídos então no povo e recebem o Espírito de Deus. Ou seja, este momento aqui é um momento claro. E Simão percebe isso. Simão percebe que de fato existe um poder verdadeiro ali, uma vez que o poder dele era um poder falso. Uma vez que o que ele fazia não era e nem podia ser comparado ao poder do grande Deus. E de fato isso fica evidente de maneira que ele tenta comprar. Ele oferece dinheiro, meus irmãos, para obter para si os poderes que os apóstolos tinham. Em uma tentativa ridícula de tentar adquirir o poder de Deus, porque ele reconheceu de fato que o grande poder era o poder que estava com os apóstolos. E aqui acontece algo interessante. Quando ele oferece dinheiro, meus irmãos, é o primeiro momento claro, onde nós entendemos um termo que foi utilizado na Idade Média. Se você se lembra de suas aulas de história, na Idade Média a igreja vendia cargos eclesiásticos. Você poderia comprar um cargo de bispo, você poderia comprar um cargo de sacerdote da igreja, mediante um pagamento. Isso era chamado de simonia. Por que simonia, meus irmãos? Por conta de Simão, o mago. Este foi o primeiro homem que fez exatamente este tipo de coisa e esta realidade que muitos ainda vivem fazendo, ainda que não de forma declarada. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Quando os apóstolos percebem que de fato havia impureza no coração de Simão, que Simão era um homem ímpio, que não havia se convertido, como Lucas bem utilizou, ele simplesmente abraçou a fé, talvez abraçou os sinais externos da fé, foi batizado. Aquele que talvez foi incluído na família da fé, simbolicamente, não havia se convertido. Não era de fato um cristão genuíno, porque as intenções do seu coração continuavam sendo egoístas. O que acontece, meus irmãos, é que muitos hoje continuam agindo como Simão. Sabe como? Talvez não oferecendo dinheiro para comprar cargos, mas tentando controlar o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós tratamos o Espírito Santo de Deus como se fosse um poder, como se fosse algo que está sob o nosso controle? Não se esqueça que o Espírito Santo é Deus. Não se esqueça que Deus que controla você. É o Espírito que conduz os apóstolos, que conduz Filipe. É o Espírito que os direciona a fazer o que fizeram, e não o contrário. Os apóstolos não tinham nas suas mãos o poder de Deus. Deus é que os tinha em suas mãos. E Deus enviava e usava os apóstolos, e não o contrário. Não pense que o poder de Deus pode ser dominado. Não seja vendido como Simão foi vendido. Não pense que você pode dominar o que Deus vai fazer. Ao contrário, você se sujeita a Deus, porque é o Espírito de Deus que domina o coração do homem. Você não tem controle de absolutamente nada. Quem controla todas as coisas aqui é o Senhor, é Deus. Portanto, o que acontece é que ao perceberem isso, Simão tenta, além de ter tentado comprar a fé, além de ter tentado comprar o poder de Deus, ele tenta comprar o arrependimento. E isso fica claro para nós com a resposta que Pedro e João dão a ele, a partir do momento que ele oferece dinheiro a eles. O texto diz o seguinte no verso 20: Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Meus irmãos, a NTLH traduz de maneira perfeita. O que Pedro diz é: vá para o inferno você com o seu dinheiro.
É exatamente o que Pedro estava dizendo ali naquele homem, semelhante ao que aconteceu com Ananias e Safira. Vão vocês para o inferno com o dinheiro de vocês. Ah, se os pastores dissessem isso. Ah, se aqueles que estão aí fazendo mercado com a fé, vendendo a fé, vendendo o arrependimento, vendendo o Espírito Santo de Deus, dissessem, não precisamos do dinheiro, que vocês vão para o inferno com o dinheiro de vocês. Meus irmãos, isso tem que chamar a nossa atenção. É chocante, mas é a realidade. O que Pedro diz em alto e bom som, que você, Simão, seja destruído com o seu dinheiro. Que grande pecado você faz agora e comete diante de Deus, porque você acha que você pode comprar a Deus com o seu dinheiro. Quantos lugares, meus irmãos, nós vemos pessoas, líderes que se dobram diante daqueles que são ricos e poderosos nas igrejas. Concedem a eles lugares de honra. Se sentam à mesa com eles. Mas nunca ouviram um membro sequer da sua igreja no seu gabinete. Mas recebem em seus gabinetes as autoridades, os ricos e os poderosos. Estendem o tapete para aqueles que dominam pelo dinheiro. Se vendem. Meus irmãos, o que Pedro diz continua sendo verdade. Mas que o Senhor tenha misericórdia destes homens. Que o Senhor tenha misericórdia destes líderes que se desviaram dos caminhos de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, como assim Pedro diz o seguinte aqui: você não tem parte nem porção neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. A direção que Pedro dá aqui é clara: se arrependa, Simão. Se arrependa verdadeiramente daquilo mal que você está tentando fazer. Se arrependa de ter sido vendido. Se arrependa de tentar comprar o poder de Deus. Se arrependa de tentar estender tapetes para as pessoas que têm mais dinheiro. Se arrependa, Simão. Porque talvez o Senhor possa perdoá-lo pelos intentos do seu coração. A palavra intento aqui, meus irmãos, tem um sentido de trama, algo de fato satânico. E o que de fato Simão estava sendo aqui representado era de fato a tentativa de Satanás de impedir com que a igreja avançasse. Assim como aconteceu em Ananias e Safira, que também foram usados por Satanás para tentar parar a igreja. E meus irmãos, na mesma área, na mesma questão, na questão financeira. Na mesma realidade. E então o texto continua dizendo, no verso 23, Pedro diz: pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Só que, meus irmãos, Simão, ao invés de ter reconhecido o seu erro diante de Deus, ao invés de ter falado assim, de fato eu pequei contra Deus, assim quando Natan chega diante de Davi e fala assim, Davi, você pecou. E Davi fala, eu pequei. Simão não faz isso. Simão não se arrepende, Simão tenta comprar o arrependimento por medo da condenação de Deus. O que Simão responde a Pedro é o seguinte: Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem por mim. Ele pediu para que os apóstolos orassem porque ele temia o que Pedro havia dito a ele. Não porque havia de fato se arrependido. Não demonstra para nós aqui um arrependimento claro e genuíno, porque o medo dele era que não sobreviesse sobre ele nenhum dos maus que Pedro havia dito. Meus irmãos, quantos estão tentando comprar o arrependimento? Quantos estão forjando arrependimentos nas igrejas? Quantos estão, assim como Simão, com medo daquilo que pode acontecer, porque sabem que estão brincando com um Deus eterno e santo? Sabem que estão brincando com o Evangelho de Jesus Cristo. Eles sabem. Eles sabem. E quando percebem isso, ao invés de se prostrarem diante de Deus e se arrependerem, eles pedem, comprem o arrependimento para mim. Peça você a Deus por mim. Simão aqui, ao invés de ter reconhecido de fato que o poder era de Deus, ainda continua achando que o poder era dos apóstolos. Continua atribuindo aos apóstolos a glória que não era deles. Ainda Pedro tendo dito, ore você ao Senhor, Simão, para que você se arrependa. E é interessante, meus irmãos, que a tradição cristã nos aponta como Simão, como sendo o primeiro herege da igreja. E como aquele que foi um dos pais fundadores do gnosticismo, uma grande heresia do primeiro século. Simão de fato não se arrependeu. Simão de fato foi destruído com o seu dinheiro e com o seu pecado. Simão se tornou completamente idólatra e tentou viver às custas do seu egoísmo, tentando fazer mercado com a fé, usando talvez a aparência fiel de um cristão,
mas tendo um coração completamente destruído, um coração invejoso, um coração maldoso, um coração perverso diante de Deus. Entretanto, a conclusão desse texto para nós é belíssima, meus irmãos. Porque o verso 25 nos diz o seguinte: depois que tudo isso tem acontecido, depois que aqueles irmãos receberam de fato o Espírito de Deus, os apóstolos permaneceram ali e deram o seu testemunho, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor, e voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O que acontece a partir dali é que a palavra continua sendo pregada. Aquele momento e aquele episódio não para os apóstolos, não para os discípulos de Cristo, assim como não deveria nos parar. Hoje, muitas pessoas, ao perceberem a realidade do cenário evangélico no Brasil, pensam: eu não vou continuar. Para que eu vou na igreja? Para que eu vou continuar? Olha que tristeza. Enquanto que o que deveria acontecer era o seguinte, era o contrário. Nós deveríamos agora ser cheios da graça de Deus para pregar o evangelho genuinamente, indo por onde essas pessoas não vão, anunciando, pregando, testemunhando o evangelho do reino de Deus. Nós devemos ser estimulados, meus irmãos, porque a única maneira de nós combatermos as falsas doutrinas, a única maneira de nós combatermos as heresias é enaltecendo a verdade do evangelho. À medida que nós enaltecemos a verdade do evangelho, o evangelho genuíno dissipa toda a mentira. É o que aconteceu com cada um de nós aqui. O evangelho genuíno, a pregação genuína, fiel do evangelho, dissipa as amarras da mentira, do engano. Quebra os falsos evangelhos, porque diante do evangelho de Cristo, nada pode prevalecer. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E assim será, meus irmãos. Ainda que sobrevenham ao nosso redor muitos escândalos, ainda que haja entre nós pessoas que são ímpias, que se passam por verdadeiros cristãos, ainda que sejamos decepcionados, saiba, o evangelho genuíno continua sendo pregado. Continuará assim até o momento onde Cristo mesmo descerá dos céus e trará juízo sobre estes que pregam a maldade e trará recompensa para aqueles que foram fiéis. Que nós sejamos então achados fiéis. Continuemos a pregação do evangelho, meus irmãos. Há muito a ser feito. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o evangelho transforma os nossos corações, muda as nossas intenções e os nossos desígnios. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus que age em nós e através de nós. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, encha a tua igreja com ousadia, com autoridade, para que sejam as suas testemunhas onde quer que estiverem. Capacite os teus filhos aqui, Senhor, para que possam ter ousadia para testemunhar, Senhor, nos seus trabalhos, nas suas famílias, onde quer que estiverem, Pai. Envia o seu povo, Pai, para que eles sejam instrumentos nas tuas mãos, que sejam embaixadas do reino de Deus, para que mais pessoas ouçam o evangelho de Cristo e do reino de Deus, para que sejam transformadas a partir da mensagem que é pregada, que sejam transformados a partir do poder do Espírito Santo de Deus, que traz os mortos à vida. E pedimos, Senhor, fortalece o teu povo, para que mesmo diante de todas as tristezas deste mundo, mesmo diante das decepções, mesmo diante, Senhor, dos escândalos que surgem em todas as igrejas, em todos os lugares, Senhor, que o Senhor possa fortalecer o teu povo. Que os teus filhos possam perseverar até o fim, de maneira que sejam achados fiéis, que continuem pregando o evangelho de maneira fiel, e isso até o momento em que o Senhor mesmo voltará para nos buscar, Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que este púlpito sempre permaneça fiel à sua palavra. E que nós sejamos instrumentos e luz para esta região, para este bairro, para esta cidade, até onde o Senhor desejar nos levar. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos e que sejamos enviados para esta semana. Que nessa semana, Pai, ao retornarmos aos nossos trabalhos, às nossas atividades cotidianas, sejamos instrumentos nas tuas mãos. Na academia, Senhor, no supermercado, no banco, onde estivermos, que sejamos compelidos pelo Espírito de Deus a pregar as boas novas. Eu peço ao Senhor, Deus, para que o Senhor dê experiências assim aos teus filhos, de maneira que eles sejam, de fato, achados fiéis. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, hoje aqui espalhado por toda a face da terra. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns avisos, rapidamente. Quem está nos visitando?